As cruzadas são popularmente entendidas como um grande movimento militar que, na sua base, representava um embate quase existencial entre o Islã e a cristandade, como se fosse um choque inexorável de culturas, ou um campo de batalha onde se enfrentam Oriente e Ocidente. Por isso, até hoje as cruzadas ocupam um lugar de destaque no imaginário cultural e político, em especial para aqueles que acreditam na existência de um Ocidente cultural, ou ainda no legado de uma suposta tradição judaico-cristã. Contudo, quando a gente olha as cruzadas como um fenômeno histórico e leva em consideração não apenas os reinos cristãos da Europa, mas em especial o Califado e os Emirados Muçulmanos, a gente percebe que esse grande movimento militar religioso foi, na verdade, uma série de consequências políticas de um contexto histórico muito mais complexo do que parece. Eu sou o professor Otávio e hoje a gente vai conversar sobre o desenvolvimento histórico e a situação das sociedades muçulmanas antes e durante essas campanhas militares que a gente chama de cruzadas. E a partir disso, a gente vai tentar entender como que essas sociedades viram e entenderam esse conflito com os reinos europeus. As cruzadas, ou ao menos o conjunto das 4 primeiras campanhas militares que a gente chama de cruzadas, entre 1096 e 1204, foram uma série de fenômenos polissêmicos que colocaram na mesma arena histórica sociedades políticas europeias de matriz cristã, o Império Bizantino e todas as suas particularidades sociais, culturais e religiosas, e as sociedades políticas de matriz islâmica, que envolvem o califado, emirados mais ou menos independentes e diferentes grupos árabes, iranianos e turcos. Ou seja, as cruzadas podem ser vistas historicamente como uma espécie de gargalo que pressiona, no mesmo espaço, uma diversidade muito grande de sociedades. No mínimo, isso significa que para entender as cruzadas como um todo, a gente precisa olhar para todo esse cenário e para todas essas peças em movimento concomitante. A gente já falou um pouco sobre as cruzadas do ponto de vista bizantino e turco, mas para a gente entender os demais pontos de vista muçulmanos, é preciso fazer um pequeno recuo e discutir o Califado Abássida na virada do século VIII para o século IX. O Califado Abássida ele nasce da revolução política que foi lançada pelo seu primeiro califa, Abu al-Abbas as-Saffah, e se consolida com os seus sucessores, Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi e Harun ar-Rashid. Apesar da grande importância de Al-Mansur e Al-Mahdi, Harun ar-Rashid é o ponto de inflexão na narrativa abássida. Ele não só é lembrado por ter sido o fundador da Bait al-Hikmah, a Casa da Sabedoria, pela sua famosa embaixada a Carlos Magno, que levou como presente diplomático o elefante chamado Abu Abbas, ou pela sua figuração como um dos personagens principais das Mil e Uma Noites. Mas ele também é lembrado por ter sido o responsável pelo início da fragmentação do poder abássida. As estratégias de sucessão de Harun ar-Rashid trouxeram conflito entre seus 2 filhos, Al-Amin e Al-Mamun. E esse conflito, que desponta já em 809, mas ocorre efetivamente entre 811 e 819, é conhecido como a Quarta Fitna. Além da vitória de Al-Mamun, que acabou tendo um governo celebrado pela sua preocupação com a cultura e com a intelectualidade, o resultado prático da Quarta Fitna foi o fortalecimento de lideranças regionais dentro do califado, em especial aquelas de origem iraniana. Os Tahirian, ou Tahiridas, passaram a exercer grande influência na região de Khurasan a partir da década de 820, enquanto que outra dinastia, a dos Samanian, ou Samânidas, passou a efetivamente controlar a região da Transoxiana nessa mesma década. Enquanto isso ocorria no Oriente, o Ocidente já estava longe do controle abássida, com o Marrocos e Al-Andalus fora da autoridade do califa e com o Banu al-Aghlab, ou Aglábidas, governando a região de Ifriqiya, isso é, partes da Argélia, Tunísia e Líbia, desde o começo do século IX. A partir da segunda metade do século IX, o Irã recai sob controle da dinastia dos Safarian, ou Safáridas, e o Egito cai sob controle de um oficial turco chamado Ahmad ibn Tulun, que funda a dinastia dos Tulúnidas. Diante dessa fragmentação do califado em diversos emirados, como o Emirado Tahirida, o Emirado Samânida,
o Emirado Aglábida, o Emirado Safárida e o Emirado Tulúnida, além dos governos independentes no Marrocos e na Península Ibérica, o sucessor de Al-Mamun al-Mutassim acelera a criação de um corpo militar independente e ligado ao califa, os Ghilman. Os Ghilman eram, na sua maioria, turcos escravizados ou contratados como mercenários, que atuavam como uma força militar de elite. Esses soldados, que por vezes sequer falavam árabe e abraçavam o Islã de forma muito incidental, passam a exercer uma forte pressão na composição do califado, depondo, matando ou escolhendo califas de acordo com as suas vontades, em especial entre 861 e 870, quando a guarda dos Ghilman assassina o califa al-Mutawakkil e inicia um período de instabilidade conhecido como Anarquia de Samarra, cidade iraquiana onde se localizava a corte do califa desde 836. O califado abássida não ia se recuperar de verdade dessa fragmentação em emirados e nem da presença dos Ghilman, os soldados escravizados turcos. Dessa forma, o século X ele é marcado por mais divisões políticas e pela cada vez maior perda de autoridade do califa, que se torna pouco mais do que uma figura simbólica confinada no Iraque. Isso se mostra com a quebra ocorrida no norte da África no começo do século, quando forças opositoras aos abássidas fundam o chamado Califado Fatímida, e no Iraque e no Irã, uma dinastia iraniana chamada Buída, fundada por Ali ibn Buya, passa a controlar diretamente o califa. Essa situação se torna ainda mais complexa quando, no final do século X, turcos persianizados, liderados por Mahmud de Ghazni, ocupam os territórios do Oriente e fundam o Sultanato Gaznévida. Então, durante o século X, o califado abássida perde boa parte do seu território ocidental, incluindo o deserto do Hejaz, para o califado fatímida. Perde o controle do Oriente para as dinastias iranianas e turcas, como os samânidas e depois os gaznévidas. E a sua própria corte no Iraque passa a ser controlada pelos iranianos buídas, que, inspirados pelo passado dos persas sassânidas, não assumem o título de califa, mas se intitulam Shahanshah, Rei dos Reis, o mesmo título que era usado nos tempos do Império Persa. Para entender melhor o que as transformações dos séculos 9 e 10 significam do ponto de vista histórico, a gente tem que lembrar que entre o século VII e o século VIII, quando o califado se estabelece, o califa representa um chefe religioso e um chefe político, e ele é o protetor da Umma, a comunidade islâmica. O poder dele está tanto nesse papel simbólico, quanto na sua capacidade de mobilizar burocratas e juristas que administram os seus domínios, colhem os impostos e normatizam a sociedade pluriétnica do Islã. Mas por várias razões, o califa tem dificuldades em controlar um exército amplo, e é o militarismo um dos motivos pelos quais chefes regionais ganham cada vez mais poder. Esses chefes regionais, chamados de emires, exercem controle efetivo porque eles exercem autoridade militar. E com a formação dos Emirados e depois do exército turco dos Ghilman, a gente passa a ter um cenário em que o norte da África, o Oriente Médio e a Ásia Central estão cada vez mais imersos em uma cultura marcial. E isso se torna ainda mais forte quando no começo do século XI os turcos seljúcidas chegam de forma avassaladora. E nesse movimento eles expandem os domínios muçulmanos na Anatólia e acabam então ameaçando uma importante região do Império Bizantino de forma muito mais direta. Todas essas reviravoltas, desde a formação dos Emirados até a chegada dos turcos seljúcidas, criam um efeito dominó que precipita o imperador bizantino Aleixo Comnenus a pedir ajuda militar para o Papa, que por sua vez precipita os reinos europeus a iniciarem as cruzadas. Tanto os bizantinos quanto os europeus possuíam diversas razões internas para que isso tudo fosse possível de acontecer. Mas de qualquer forma, quando os exércitos ocidentais chegam na Anatólia, o que antigamente era o grande domínio do califado abássida, agora estava dividido no califado fatímida, no Império Seljúcida, junto do sultanato de Irum, e em alguns outros líderes locais dominando outras regiões, incluindo aqui o próprio califa abássida e a sua corte simbólica em Bagdá. Quando os cruzados chegam no Oriente, primeiro com os seguidores de Pedro Eremita em 1096, e depois com os líderes militares em 1097, os líderes muçulmanos, em especial Kilij Arslan, do sultanato de Irum, e Al-Afdal, o
o vizir dos Fatímidas, pensam que a expedição se trata de uma hoste de mercenários contratados por Aleixo Comnenus, e certamente não encaram aquelas campanhas como uma guerra santa. Talvez a incompreensão do conflito e o fator surpresa tenham garantido a vitória inicial dos cruzados, que culminou na tomada de Jerusalém dos Fatímidas em 1099 e na fundação de Outremer, os Estados Cruzados no Levante. Essas vitórias trouxeram uma alteração importante na balança de poder do Oriente Médio, especialmente entre os Fatímidas, os Seljúcidas e os líderes turcos da Síria e do Iraque, chamados de Atabegues, que viram oportunidades de ganho político no meio dessa reorganização. Já os Fatímidas saem desse cenário enfraquecidos. Em 1164, o emir de Alepo e Damasco, Nur al-Din Mahmud Zengi, vê uma oportunidade de controlar os califas fatímidas e ao mesmo tempo deter qualquer possibilidade de avanço cruzado no Egito, que era a base do califado fatímida. Por isso, ele envia para lá o general curdo Asad ad-Din Shirkuh bin Shadi e o seu sobrinho, Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, popularmente conhecido como Saladino. Salah ad-Din se mostrou um líder poderoso e capaz, que se colocava como defensor do Islã contra as forças agressivas dos cristãos. Essa leitura das cruzadas, como uma guerra entre Islã e cristandade, ainda que hoje seja comum, não era necessariamente vista desse jeito entre os muçulmanos da época. E ao propagandear aquela situação como um conflito entre matrizes religiosas, Salah ad-Din conseguiu ganhar legitimidade e conferir aos muçulmanos um senso de unidade. Ele se torna sultão do Egito em 1171 e simbolicamente depõe o califa fatímida e restaura a autoridade abássida. Depois, em 1174, ele domina também a Síria e se torna sultão do Egito e da Síria, cunhando para si o título de Hadim al-Haramain ash-Sharifain, o servidor dos dois nobres santuários, isso é, Meca e Medina. Apesar de respeitar a autoridade simbólica do califa, para todos os efeitos, Salah ad-Din se torna o califa efetivo, governante de uma vasta região que não estava realmente unificada desde pelo menos o século X. Ele funda assim o sultanato Ayúbida e se torna um líder ainda mais reconhecido quando retoma Jerusalém dos Cruzados em 1187 e não sofre derrotas expressivas durante a Terceira Cruzada, que aconteceu entre 1189 e 1192. Depois da Terceira Cruzada, os movimentos cruzadísticos seguintes teriam muito pouco efeito no mundo muçulmano, sendo restritos basicamente ao Egito. Os efeitos da unificação de Salah ad-Din, por sua vez, iam ser sentidos por algumas décadas, pelo menos até o rápido avanço mongol no século XIII, a formação do sultanato mameluco no Egito e a expansão otomana entre os séculos XIII e XIV. Em outras palavras, é possível argumentar que um dos grandes efeitos das cruzadas do mundo muçulmano foi o de forçar uma ordenação das capacidades militares, que estavam atomizadas desde a fragmentação abássida, na figura de Salah ad-Din e do sultanato Ayúbida. Os vários emires que advêm dos domínios abássidas são, em parte, substituídos pelo sultão da Síria e do Egito, o servidor dos dois nobres santuários. Essa discussão foi centrada na composição política e no desenvolvimento histórico dos domínios de matriz islâmica antes e durante as campanhas militares do Ocidente conhecidas como cruzadas. A gente viu que a fragmentação da autoridade abássida leva à formação de emirados como o Aglábida, o Tulúnida, o Safárida e o Samânida, além de outras estruturas políticas, como o Califado Fatímida, o Sultanato Gasnévida e o Sultanato Seljúcida. Essa diversidade de estruturas políticas militarizadas recebe a chegada dos europeus com certa surpresa, o que garante vitórias iniciais das forças cristãs. Como resultado, a gente vê a formação do Sultanato Ayúbida, que unifica boa parte desses poderes. Então, é possível dizer que, de início, as cruzadas não representaram para os muçulmanos uma guerra do cristianismo contra o Islã, mas essa imagem serviu justamente para que Salah ad-Din fizesse a sua campanha de unificação, e o poder Ayúbida foi então um dos grandes resultados das cruzadas no mundo muçulmano. Resumindo então, a gente pode definir alguns parâmetros para entender os espaços muçulmanos e o seu desenvolvimento histórico antes das cruzadas, como por exemplo, fragmentação abássida,
formação de um exército turco, os Hilman, formação de emirados efetivamente independentes, contexto militarizado e politicamente diversificado e fim da autoridade real do califa em detrimento dos emires, atabegues e sultões. A bibliografia usada nessa discussão está aí na tela e, como sempre, ela pode ser consultada no Padlet da nossa disciplina. Muito obrigado e bons estudos!